Gente, tudo bom? Nesse último domingo, dia 17 de maio, a gente comemorou o Dia Internacional contra a Homofobia. A gente sabe que a gente já avançou muito nessa luta, mas ela está longe de terminar. Eu costumo receber algumas mensagens de espectadores do canal me contando relatos de homofobia que sofreram principalmente na família e na escola, o que é ainda mais cruel, né? Porque esses dois ambientes a gente imaginaria que deveriam ser ambientes de amor e de acolhimento. E eu nunca sei muito bem o que dizer porque eu não conheço as particularidades da vida dessas pessoas, né? Não sei como é a comunidade em que elas vivem, a escola, a família, o ambiente, enfim, como é a formação delas, que tipo de apoio, de rede de segurança elas têm. Mas eu sempre tento consolar e sempre tento lembrar essas pessoas de que os atos de homofobia são atos de covardia que falam muito mais sobre os homofóbicos do que sobre nós. E que eles podem ser assustadores e limitantes no momento em que eles acontecem, mas eles não definem quem a gente é. A gente consegue ser muito maior do que isso, a gente consegue ir muito além de todo o trauma e o medo e a raiva que eles causam. Então eu achei que uma outra maneira de poder ajudar seria contar as minhas próprias histórias, os momentos em que eu sofri homofobia na minha vida e mostrar que eu tô aqui com 40 anos, 20 anos fora do armário e que a gente sempre pode crescer e não deixar essas pessoas de mente pequena vencerem. Aqui no canal Gay Nerd a gente fala sobre cultura pop, cultura nerd, cultura LGBT, então se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho. E se puder já dá um like no vídeo. Assim como outros fenômenos sociais, a homofobia ou a LGBTfobia tem um recorte, né? Tem um recorte de classe, de etnia, de região onde você mora, de poder econômico. Então eu sei que eu tive uma vida até bastante privilegiada e protegida, e as minhas histórias não são tão graves, né? Nenhuma delas, por exemplo, se tornou uma agressão física. Mas se teve uma coisa que vocês me ensinaram naquele vídeo que eu fiz sobre depressão, que eu estava relutando muito com essa ideia e vocês cobraram muito isso de mim, me explicaram muitas vezes, é que toda dor é uma dor, toda dor é válida, todo trauma é válido, toda história é válida. Elas acontecem de maneiras diferentes para cada pessoa, mas a gente não tem exatamente como comparar. Então a função aqui não é fazer essa comparação, a função é mostrar que a gente está junto, que isso acontece com todo mundo e talvez diferentes maneiras de reagir, né? Coisas que eu reagi na época e como eu reagi depois e como a gente lida com isso tantos anos depois, né? Eu acho que um pouco da minha experiência pode ajudar. E eu vou começar onde tantas histórias de homofobia começam, que é na escola, na infância. Eu sei que é um momento muito difícil para todos nós. É muito engraçado porque essa homofobia começa antes mesmo da gente se dar conta que a gente é gay, né? E até antes mesmo das outras pessoas saberem o que é ser gay. Só que as outras pessoas estão prontíssimas, sempre com viadinho, boiola, bicha na ponta da língua para te xingar se você for estudioso ou delicado, ou reservado, ou tímido, não gostar de esportes, enfim, qualquer motivo é um motivo para você ser chamado de viado. E eu tinha todos esses motivos. Então aconteceu bastante ao longo da minha vida escolar, eu consigo lembrar de vários exemplos, eu sempre tive a fama, aquela coisa, né? Ah, ele tem fama de viado. Eu sempre tive. Eu lembro, por exemplo, um caso específico na 8ª série, quando o sinal tocou e estava todo mundo se preparando para ir embora, os caras que pegavam no meu pé se juntaram para tentar me impedir de sair da sala e me amarrar numa cadeira. O plano deles estava com uma fita crepe, daquelas grossas, enfim. O plano era me amarrar numa cadeira, sabe-se lá por quê. O que mais me pegou, na verdade, foi que um deles, um cara que tinha se juntado a eles nisso, eram 4 caras, era um cara que era meu amigo na 5ª série. Era um cara que frequentei a casa dele, enfim, uma pessoa próxima. E não aconteceu nada, eu consegui escapar, passei na conversa, falei, gente, que é isso, não sei o que, lá, e vazei, então não aconteceu nada. Mas depois, voltar pra casa e pensar nisso foi muito doloroso. E é engraçado que os meus amigos da escola voltaram a se falar, montaram um grupo agora na quarentena, voltaram a se falar via WhatsApp, e ele participou, e esses dias eu sonhei com ele, foi muito engraçado, sonhei dando um abraço nele, enfim. Acho que outros membros desse meu período escolar estavam juntos, mas é bizarro como a cabeça da gente funciona.
A segunda história que eu queria contar para vocês já é do momento em que eu já tinha me entendido como gay, já tinha meu primeiro namorado. Foi a primeira vez em que eu sofri homofobia dentro de um contexto de ser abertamente gay e haver um motivo, né, para sofrer homofobia. Porque na escola me chamavam de bicho, eu não tinha feito nada, né, era só porque eu era diferente. Eu tava no meu carro com meu namorado, a gente nem tava se pegando, eu tava dirigindo, foi na Henrique Schaumann, aqui em São Paulo, eu lembro perfeitamente. Paramos no farol, um trânsito enorme, e a gente tava conversando, e aí acho que a gente se beijou, a gente fez carinho um no outro, e nisso eu percebi, no carro do lado, 3 caras que estavam numa caminhonete de entrega, numa van, e os caras olhando com aquele olhar que todo mundo que é LGBT sabe que olhar que é esse, que é um olhar castigador de reprovação. Né? Porque tem aquelas pessoas que olham, se você tá com alguém, né, você tá com seu namorado ou com sua namorada, tem aquelas pessoas que olham curiosas e olham chocadas, mas depois desviam o olhar porque elas sentem alguma vergonha de perceber que elas ainda têm algum preconceito, então elas não explicitam isso. Mas tem aquelas pessoas que fazem questão de olhar para você e continuar olhando para você para deixar muito claro que elas não aprovam o que você está fazendo e que o que você está fazendo é errado. E foi bem isso, assim, eles olharam com raiva. Foi a primeira vez que eu senti raiva especificamente por ser gay, sabe? Assustador, de certa maneira, não foi porque a gente estava dentro de um carro, estava no trânsito, a pessoa estava no outro carro, não ia acontecer nada, mas foi muito revelador, assim, foi entender, bom, essa é a posição que eu tô, é isso que vai acontecer pro resto da minha vida e eu tenho que estar preparado para encarar. A terceira história que eu queria contar para vocês, ela teve uma consequência muito relevante para mim mesmo, mas eu acho que ela é importante também porque acho que das minhas memórias, eu acho que é a primeira vez que eu lidei com um homofóbico diretamente, uma pessoa explicitamente no mesmo ambiente, tive um diálogo com uma pessoa assim. Desde que eu me assumi, lá para os 20 anos, eu sempre tomei a decisão de que eu ia ser plenamente assumido. Então, em todos os meus empregos, todo mundo sabia que eu era gay, e todos os namoros que eu tive desde então não eram namoros no armário. Desde o meu primeiro namorado, a gente sempre fez questão de andar de mão dada em público, isso 20 anos atrás, né? Meu primeiro namorado é de 2001, eu acho. E aí a gente tava junto na Pinacoteca daqui de São Paulo e a gente tava para entrar numa sala isolada, separada, que acho que não permitia muitas pessoas ao mesmo tempo, então tinha uma certa fila para entrar, né? Você tinha que esperar para poder entrar. E a gente tava esperando na fila. Eu acho que a gente tava de mão dada, ou a gente tava, sabe, abraçado, enfim. Pô, um dia de descanso, né, cara? Você tá curtindo com seu namorado, tá vendo arte, uma coisa boa, enfim. Surgiu um segurança, dizendo que a gente não podia ficar daquele jeito dentro da Pinacoteca. E aí é uma outra forma de homofobia quando a pessoa vem conversar com você e você percebe que ela está controlando a raiva dela, porque em teoria ele está ali exercendo um trabalho profissional, ele não poderia ser explicitamente raivoso, mas você percebe a raiva na voz da pessoa, mandando você ficar separado do seu namorado. A gente ficou surpreso, acho que primeiro, né? E chateado, sem dúvida nenhuma, mas acho que a gente também ficou intimidado, né? Pô, segurança, o cara grande. E aquela coisa, não quero arranjar problema, putz, estamos aqui curtindo, vamos deixar quieto. Só que depois eu voltei pra casa e, de novo, eu tava espumando de raiva. Eu tinha um blog, eu até fiz um texto sobre isso, na verdade. Eu fui burro ou covarde, eu não sei qual é a palavra que eu usaria, porque eu deveria ter encarado o segurança, não encarado fisicamente, mas eu tive muita impressão, analisando depois, de que a homofobia ali estava explícita na figura do segurança, não era uma coisa da Pinacoteca. Eu não acho que houve algum momento na formação desse segurança dentro da Pinacoteca que algum diretor falou, gente, se vocês encontrarem um casal homossexual, por favor, separem, porque a Pinacoteca não é lugar para isso. Então ele não estava ali representando a Pinacoteca. Eu acho que ele estava ali exercendo a homofobia que ele sentia e que o cargo de segurança dava crédito para que ele pudesse exercer. Então eu fico imaginando que se eu tivesse levado adiante, se eu tivesse falado, olha, então tá, eu quero falar com o supervisor, o gerente, o diretor, eu não acho que a coisa ia passar batido, e eu deixei passar batido. E eu lembro que o título do blog, esse post do blog era "Os mudos não mudam o mundo", entendeu? Eu ter ficado quieto foi um erro, e, enfim, é uma lição que a gente aprende com o tempo, que a gente
vai criando essa coragem, a gente vai criando esse orgulho, que isso é um trabalho, é um processo longo, a vida inteira a gente vai fazendo isso, de não aceitar mais isso de cabeça baixa. Eu sei que, evidentemente, tem momentos em que a gente tem que se proteger, a gente tem que se cuidar. Como eu disse, eu nunca tive nenhum caso de perigo real mesmo, de ameaça física. A gente tem que ter bom senso, mas em vários outros momentos a gente precisa encontrar essa coragem para não deixar isso barato. A quarta história que eu escolhi, é triste, né? A gente tem histórias para escolher, a gente tem várias, né? Eu escolhi 5, quando para pensar que, enfim, todo mundo tem várias histórias para contar nesse tipo, é muito triste. Enfim, a quarta história eu escolhi porque foi a mais próxima que eu cheguei, que eu senti medo de que ia virar uma briga, ia virar uma coisa violenta. Fui no cinema com um ficante, acho que o primeiro, o segundo encontro, não sei, sentei ele aqui do meu lado, e o filme tava rolando, a gente, ficou. Beijinho, abraço, encosta a cabeça, normal. Não era normal pro outro cara que estava imediatamente do meu lado. Ele também estava com a namorada, depois eu percebi, mas eu comecei a notar uns buffs, assim, sabe? Tipo, o cara fazendo barulho, querendo mostrar que ele estava reprovando o que estava acontecendo, que ele estava absolutamente incomodado, que tinham 2 gays que não tinham nenhum problema de se beijar em público do lado dele. Sabe quando você começa a sentir a tensão, começa a sentir a raiva da pessoa, começa a virar uma coisa que você sente no ar, e eu com medo, mas já decidido, tipo, eu não vou embora. Não saio daqui, entendeu? Paguei, imagina, ainda mais que eu paguei pra entrar no cinema. Não vou embora porque tem um homofóbico frustrado que tá, em vez de ficar beijando a namorada dele, tá aí reclamando da minha vida. E daqui a pouco ele começou a socar o braço da poltrona, porque eu percebi que ele tava extravasando a raiva dele porque ele não podia me socar ou socar o cara que eu tava ficando. Aquele típico homofóbico que a gente também conhece, que é o cara que acha que vai resolver tudo na força e que não pode nem compartilhar um ambiente com alguém que seja gay, porque senão é um problema para a vida dele. E o que eu gosto nessa história é que a minha reação já foi completamente diferente do que aconteceu na Pinacoteca. Porque eu não arredei pé, a gente viu o filme até o final, saímos do cinema de mão dada, eu olhei pro cara, ainda do tipo, falei, escuta, tô aqui e eu vou continuar ficando e você não vai impedir nem eu, nem mais ninguém de continuar ficando. E eu fui embora, continuei minha noite, que foi boa apesar disso tudo, mas enfim, foi uma noite de carinho e de amor, e enquanto esse cara teve uma noite de raiva e de frustração. Então, cada um com seus problemas, cada um com os sentimentos que você traz para sua própria vida. A última história que eu tenho para contar é um outro tipo de homofobia, não é uma homofobia explícita, violenta, combativa. Ela é uma coisa mais estrutural e institucionalizada, e é do tipo que todo mundo convive o tempo inteiro também, de diferentes formas. Ela tem um prólogo, essa história. Eu estava na Editora Abril ainda, né, trabalhava lá, e aí teve uma campanha do Hospital das Clínicas, porque eles estavam com pouco estoque no banco de sangue do Hospital das Clínicas, então eles estavam fazendo uma campanha em que eles levavam uma van até empresas próximas do Hospital das Clínicas para recolher pessoas que estavam dispostas a doar, né? E quando você doa sangue, você tem direito de tirar esse dia do trabalho, né? Você pode faltar no trabalho para ir doar sangue. E eu, obviamente, sendo uma pessoa instruída, eu sabia que gays não podem doar sangue, não podiam doar sangue. Mas por algum motivo que eu não sei qual, talvez é porque eu seja esse cara meio poliana e meio otimista e meio... Isso pra mim não é uma questão, então provavelmente não é uma questão pra ninguém. Isso nem passou pela minha cabeça. Eu nem lembrei. Vou lá doar, beleza. Né? Todo um rolê, entra na van, paramos no Hospital das Clínicas, e aí toda aquela espera, preenche o cadastro, não sei o que, espera. E aí você tem a triagem, né, com a enfermeira antes de tirar o sangue, e eu nem parei pra pensar assim. Ela me perguntou e eu falei que eu tava... Na verdade, ela não me perguntou da minha orientação sexual. Eu já me entreguei de cara, assim. Ela perguntou sobre parceiros ou parceiros sexuais. Eu falei, olha, eu tô num relacionamento estável com meu namorado, monogâmico, isso já fazia 2 anos e meio. E ela falou, olha, eu não posso aceitar a sua doação. E eu não soube o que responder. E eu saí com uma raiva gigantesca. E aí eu acho que o meu lado escorpiano aflora. Eu tomei a decisão e falei, quer saber? Então assim, não vou doar sangue nunca mais. Eu não vou mentir que eu sou hétero para poder doar sangue. As pessoas estão precisando de sangue? Então, não querem receber porque eu sou gay? O Ministério da Saúde tem esse critério absolutamente absurdo, sendo que eu era um cara monogâmico que tinha um único parceiro sexual fazia 2 anos. Não se importam, só se importam com o fato de que eu sou gay. Então pronto, então ninguém vai receber meu sangue. Morre todo mundo sem sangue mesmo, não tô nem aí.
Esse foi tudo prólogo. Até que minha mãe e meu pai fizeram um pedido, porque um amigo deles tinha passado por uma operação, eu não lembro mais o que era, tinha usado sangue e agora eles estavam naquele processo de ajudar a recompor o estoque do banco de sangue. E pediram para eu e meus 2 irmãos irmos doar sangue, porque nós somos jovens e podemos doar e etc. E eu, claro que eu fiquei em conflito, porque eu sabia que se eu quisesse doar sangue eu ia ter que mentir. Foi uma coisa difícil para mim, eu não queria decepcionar minha mãe e meu pai são pessoas maravilhosas, então assim, tudo que eu puder ajudar eles, eu vou ajudar. E aí eu encarei, fui doar sangue, inclusive doei sangue no lugar errado, mas é importante que eu doei, né? Tive que sentar com a pessoa que fez a triagem e mentir, falar que eu sou heterossexual. É engraçado que eu tinha isso na cabeça e mesmo assim eu quase cometi um ato falho e dei a entender que era gay. A força do inconsciente é uma coisa maluca. E voltei para casa me sentindo mal também. Me sentindo mal como todas essas outras vezes. Porque assim, eu não consigo lembrar a última vez que eu tive que mentir sobre a minha orientação sexual. Como eu disse pra vocês, em todos os empregos que eu tive, todos os namoros, todos os meus familiares, todo mundo na minha vida sabe que eu sou gay. Não é uma questão. Foi muito difícil pra mim. Pode parecer uma frescura pra você, mas pra mim foi uma violência gigantesca. Essa história é super emblemática também porque agora, dia 1º de maio, o Supremo Tribunal Federal votou pelo fim dessa proibição de que gays não podem doar sangue. Foi uma das nossas conquistas mais recentes, apesar de tudo, apesar desse governo claramente LGBT-fóbico que a gente tem. Então é até curioso pensar que esse sofrimento que eu tive, as próximas gerações não vão ter. É isso que eu estava falando lá no começo. A nossa luta está avançando. A gente ainda tem problemas em diversos aspectos, todo mundo vai sentir algum nível de LGBT-fobia na vida ainda, infelizmente, em algum grau, mas a nossa luta está avançando e a gente tem cada vez mais orgulho de quem a gente é. E é isso que a gente não pode perder nunca. Essa era a minha mensagem para você nesse momento, que homofobia, já que é o Dia Internacional contra a homofobia a gente luta todo dia com orgulho. Orgulho é a nossa arma, é o orgulho que derruba a homofobia. E eu quero saber de vocês. Esse é um assunto super delicado, eu sei que não é o tipo de coisa que a gente gosta de compartilhar, nem todo mundo está preparado para compartilhar publicamente numa caixa de comentários, mas se você quiser falar sobre isso, a caixa de comentários está aí, você sabe que eu estou sempre por perto, na primeira hora de cada vídeo eu estou ao vivo, em tempo real, respondendo os comentários de vocês. Ou se vocês quiserem conversar comigo via DM no Twitter ou no Instagram, isso é muito comum. Funciona um pouco como terapia de grupo. Quando a gente conta, quando a gente explicita isso, a gente retrabalha um pouco esses sentimentos e a gente reencontra essa força para ser quem a gente é. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, ativem o sininho e a gente se vê na próxima terça-feira, cada vez mais gay, cada vez mais nerd.